Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone e WhatsApp, DDD 99, telefone 991520454. Por esse telefone também você pode entrar em contato conosco, pelo WhatsApp, e aí você coloca lá seu nome, a cidade onde você mora, coloca a revista CPAD, e eu envio para você toda semana os comentários extras a respeito da lição e slides para que você possa usar quando for ministrar sua aula. Tudo gratuitamente. Não se esqueça, coloque o seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque a CPAD. Te pedimos, nos ajude, tudo é gratuito, vídeos, slides, estudos. Só te pedimos que você dê um gostei e se inscreva em nosso canal. É tudo grátis. Só para poder o YouTube divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Então nos ajude. No final desse vídeo eu sempre faço uma oração por pessoas para se converterem e também fazemos oração por curas. Então você pode enviar esse vídeo para pessoas que não são crentes, para pessoas que estão doentes, enfermas. Jesus está curando as pessoas e Jesus está salvando as pessoas. Estivemos agora na cidade de Leme, São Paulo, lá com o pastor Gessé, na Assembleia de Deus Missão e Avivamento. E ali Jesus curou mais de 100 pessoas. Foi uma bênção. Dia 26 agora do 7, esse fim de semana, eu estarei em Pirituba, São Paulo, Rua Ribeirão Vermelho, 503. Aí nós estaremos ministrando, dia 26 do 7, às 7 horas da noite, sobre namoro, noivado e casamento. Mas tem toda uma programação aí desde o dia 25. No dia 27 de julho agora, domingo que vem, eu estarei ali em Jundiaí, São Paulo, na Avenida Carlos Ângelo Mation, 2157, Balsam, na Assembleia de Deus Balsam 1. Pastor local lá é o pastor Alexandre Pereira. É culto do amigo, uma grande festa lá, esteja lá conosco. O culto começa às 18 horas. É na Assembleia de Deus Várzea Paulista. E lá no Jardim Tamoio, Jundiaí, São Paulo. E fica perto do Terminal Colônia. No dia 30 do 8, então estaremos em Santa Bárbara do Oeste, às 19 horas. Lá é a Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus Emanuel, fica na Avenida Vereador Francisco Cruz, 1415, Santa Bárbara do Oeste. É um simpósio de EBD que estará acontecendo ali. Então eu estarei ministrando ali dia 30 do 8 às 19 horas. Se você quiser nos convidar, basta entrar em contato conosco. Então, não se esqueça, DDD 99, o telefone 991520454. Onde nós temos ido, tem acontecido, assim, pelo menos 50 curas. Então, nos convite, estaremos aí, além de ministrarmos a palavra de Deus. Jesus tem curado muitas pessoas, alguns lugares tem muitos batismos com o Espírito Santo, muita libertação. E também, se for um culto público, geralmente nós ganhamos muitas almas. Tem lugar que 50 pessoas se convertem num dia só. Temos aí uma estratégia de evangelismo que funciona muito bem, porque foi dada por Deus. Estamos estudando as revistas da CPAD Adultos com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, Piauí. Já estudamos na lição 1, a igreja que nasceu no Pentecostes, na lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, na lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, na lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo, e hoje vamos estudar, na lição 5, uma igreja cheia de amor. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, o amor manifestado na comunhão cristã. Subtópico 1, o crescimento da igreja cristã. Subtópico 2, os desafios do crescimento. Subtópico 3, a vida interior. No tópico 2, o amor como manifestação da graça. Subtópico 1, a graça como manifestação do Espírito. Subtópico 2, a graça como favor imerecido. Tópico 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Subtópico 1, a busca pela equidade. Subtópico 2, propriedade e compartilhamento. Subtópico 3, um exemplo da voluntariedade.
Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O textual da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que diz: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então vamos aprender a respeito de uma igreja onde todos se ajudavam. Não havia pessoa rica demais, que estava retendo, e nem havia pessoa pobre demais, passando fome, porque aqueles que tinham ajudavam os que não tinham. E quando era necessário, chegavam até a vender alguma propriedade para ajudar os necessitados. Não quer dizer que todo mundo vendia as coisas que tinha, que vendia a casa onde morava, não é nada disso. Então, as pessoas que tinham mais, que tinham sobrando, então, quando viam a necessidade das pessoas, o que acontecia? Vendiam essa propriedade excedente, vendiam alguma coisa que não estava usando, e evidentemente não ia vender a casa que estava morando. Tanto é que Maria, mãe de João Marcos, cedeu a casa para a oração por Pedro, Parece que funcionava ali uma casa de oração, onde se fazia cultos ao Senhor, mas ela não vendeu a casa, não deu a casa para ninguém, era a casa onde ela morava. Então não vai pensar que as pessoas colocaram à disposição as casas onde moravam e tal. Não, pessoa que tinha além, tinha alguma coisa. Então, na hora que via os irmãos passando necessidade, vendia para ajudar os irmãos. Então era uma igreja onde todos se amavam. Ninguém que ama vai ver alguém passando fome e não ajudar. Verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Então, o amor é o segredo. O amor humano geralmente é falho. Mas Deus derrama o seu amor em nossos corações. Então, nós vamos colocar esse amor para fora, Vamos fazer com que esse amor atinja as pessoas à nossa volta. O amor de Deus é perfeito. Nós temos aí um capítulo todinho da Bíblia falando de amor, Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Veja lá, então você leia direitinho, você vai ver que é realmente o amor que Deus espera de nós, que nós pratiquemos para com nossos irmãos. O apóstolo João disse: nós não amamos o irmão que está próximo, imagine amar a Deus. Então, se você não consegue amar ao próprio irmão que está próximo, não diga que ama a Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 4, versículos de 32 a 37, que diz: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então era um o coração e a alma. Veja bem, os crentes se amavam. Por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, quando nós damos a Deus oportunidade, quando nós abrimos o coração, a mente para Deus, então Deus age através de nós. É assim que funciona. É como a chuva, Se a terra está batida, a chuva bate e escorre para outro lugar. Aquela terra não aproveita, não absorve a água. Então, se nós formos uma terra aberta, para recebermos a chuva, então a chuva penetra e produz, Então nós vamos produzir, recebemos, deixamos embeber
né? A água vem e entra naquela terra. E aí vai produzir essa terra. Então assim também somos nós. Devemos então abrir o coração para Deus, abrir a mente, o coração, a alma, o espírito, corpo para Deus, para que Ele possa nos usar para abençoar os outros. Então o amor era tão grande que eles todos colocavam à disposição daqueles que estavam necessitados todas as coisas que eles precisavam. E veja que enquanto isso os apóstolos, né, eram tremendamente usados por Deus em sinais, prodígios, maravilhas. Deus estava presente, eles estavam vendo que Deus estava com eles, aprovando o que eles estavam fazendo, ajudando-os a se amarem uns aos outros. Então eles viviam na presença de Jesus, com Jesus ali presente, atuante, através do Espírito Santo. Todos então unidos, felizes. Havia abundante graça, quer dizer, havia abundante presença de Jesus Cristo, né? Que a graça de Deus é Jesus Cristo. Então, havia alegria, felicidade, porque a presença de Deus era constante entre eles. O amor de Deus estava derramado nos seus corações e eles colocavam esse amor em ação, ajudando os necessitados, né? Oravam juntos, comiam juntos, evangelizavam juntos. Todos viam todos os dias a ação poderosa de Deus entre eles. Então aconteceu que até quem tinha então uma casa, né, extra lá, vendeu para poder ajudar aos necessitados. Foi o caso de José. A gente quase não conhece ele como José, né? Foi dado a ele então um nome de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, que era de Chipre, daquela ilha de Chipre. Lá onde Paulo, né, foi pregar para Sérgio Paulo, que era procônsul, e aquele Elimas, né, tentou impedir. O apóstolo Paulo então olhou para ele e disse: você vai ficar cego para parar de atrapalhar a obra de Deus. Vai ficar cego por algum tempo, não quer dizer que ficou cego para sempre. Mas na mesma hora ele ficou cego. E o procônsul Sérgio Paulo se converteu vendo a doutrina do Senhor. Esse Barnabé é o mesmo que então foi atrás de Paulo, né? Levou Paulo para a cidade de Antioquia, apresentou, antes ele tinha apresentado Paulo aos apóstolos, e Barnabé se tornou também apóstolo. Você pode ver na palavra de Deus dizendo aí apóstolos, né? Barnabé e Paulo, os dois se tornaram então apóstolos. Porque houve o primeiro colegiado que o próprio Jesus Cristo escolheu. Depois Judas foi substituído por Matias. Aí houve depois outro colegiado de apóstolos. Aí está relacionado, aí você pode olhar direitinho. Então você veja aí Paulo, 2 Timóteo 1,11. Tinha o Tiago, irmão do seu, em Gálatas 1,19, também apóstolo. Paulo e Barnabé, Atos 14,14. Aí o Judas, irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 1. Romanos 16,7, Andrônico e Júnia. E está escrito pelo apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios 4,11. Os ministérios. Dentre os ministérios, o primeiro é apóstolos, apóstolos da igreja. Existem apóstolos hoje? Evidentemente que sim. Não quer dizer que a sua denominação, por não colocar lá o ministério de apóstolo, não existe o apóstolo. Tem muita coisa que está lá na Bíblia e a igreja não segue, não adota, né? Então a igreja de Jesus Cristo, né, a igreja verdadeira, tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista, tem pastor e tem mestre. Aí com o tempo, por causa do controle financeiro, a igreja o que fez? Passou a adotar o pastor como se ele fosse tudo na igreja sozinho. Porque ele controla o dinheiro e não quer dividir com ninguém. Mas os ministérios são 5 ministérios que Jesus escolheu e coloca na igreja. E diz que é para aperfeiçoamento dos santos. Talvez a falta de aperfeiçoamento hoje seja exatamente por causa disso, né? Faltam os ministérios. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, né? Assim também a igreja tem 5 ministérios. Faltando um sentido no corpo, prejudica o funcionamento do corpo. Então tem muita igreja aí que está com problema sério por causa disso, por causa da falta dos ministérios
em ação, em prática. Então o fato é que Barnabé vendeu uma propriedade e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos, né? Como ele ficou muito querido, muito amado por todos, nós vamos ver que Ananias e Safira tramaram fazer a mesma coisa, só que mentindo sobre o valor do imóvel, então, da propriedade que venderam, né? Acabaram morrendo por causa disso, porque mentiram ao Espírito Santo, ou seja, mentiram a Deus. Vamos ver a introdução da lição que diz: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Então, a igreja genuinamente cristã. Está difícil de achar, né? Nós já falamos nas lições passadas. Para nós imitarmos a igreja de Jerusalém, falta pelo menos 50%. Não estou sendo assim muito otimista, mas pelo menos 50% falta. Então veja, desse amor para com os irmãos, para com os necessitados, né? No poder de Deus em operação, sinais, prodígios, maravilhas acontecendo todos os dias, na multiplicação de pessoas se convertendo, porque ali, em pouquíssimos dias, a igreja já estava com 10 mil pessoas. Trabalho de missões, um trabalho de evangelismo, a igreja deixa muito a desejar hoje. Na parte dos ministérios, né? Aí, faltando, né? Porque está aí amarrado muitas vezes a pessoa que tem o ministério de Jesus Cristo, tem a chamada, mas está amarrado. Os líderes invejosos, né, religiosos, atrapalham o ministério da pessoa, não incentivam, não ajudam, não deixam cooperar. A parte financeira da igreja, né, vive aí na mão de uma pessoa só que retém isso, ao invés de usar no evangelismo, né? Nós deveríamos hoje ter pelo menos, vamos pôr assim, bem pouquinho, pelo menos, aí umas 50 vezes mais crente do que temos hoje. E os grandes responsáveis por isso são exatamente os pastores presidentes, né? Que retêm esse dinheiro, e esse dinheiro não é investido na obra de Deus. A maioria das vezes usado para enriquecimento da liderança. É uma coisa triste, infelizmente. Nós temos líderes aí investindo em coisas que não tem nada a ver com a igreja, na verdade. Ah, é meu particular, eu vou investir no que eu quiser. Investe em certas coisas que não tem nada a ver com a igreja. Por que não investiu na igreja esse dinheiro? Coisa terrível que está acontecendo na igreja hoje. Tópico 1. O amor manifestado na comunhão cristã. Subtópico 1. O crescimento da igreja cristã. Desse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como uma multidão dos que criam. Versículo 32. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Então, a grande multidão, evidente, estavam quase 120 orando, né? Receberam o batismo com o Espírito Santo. Naquele dia, havia uma multidão em Jerusalém, ouviram aquele barulhão. Imagine, pessoas rolavam pelo chão, gritavam, pulavam, batismo com o Espírito Santo. É assim. Tem gente que fica bem quietinho, comportadinho. Mas a maioria das vezes as pessoas se expandem, né? Se alegram, aí rola pelo chão, grita, outro chora, né? Então, existem essas manifestações que não é o Espírito Santo que é responsável por isso, mas o poder, quando vem sobre a pessoa, ele reage segundo a sua personalidade.
Seria como se colocasse assim os dois dedinhos na tomada, cada crente colocasse lá. Um ri, o outro chora, o outro desmaia, né, o outro grita. Cada um reage de uma maneira. Assim também quando recebemos o poder de Deus, há em cada um tipo de reação. Eles não foram chamados de bêbados à toa. Bêbados, chamaram bêbados por quê? Porque rolavam pelo chão, né? Riam, gritavam, choravam. Evidentemente, atraiu uma grande multidão. A multidão não foi atraída só porque ouviu eles falarem línguas. Não, por causa da bagunça que fizeram mesmo. Não tinha nem um chato religioso lá para atrapalhar, não. Então, teve gente que rolou pelo chão, gente que pulou, gente que riu muito, gente que chorou muito, gente que gritou muito. Foram várias as reações. Então, aqueles que eram estrangeiros, falavam outras línguas, né? Correram para ver o que estava acontecendo. E aquela hora, então, teve ali uma manifestação de um dom do Espírito Santo chamado dom de variedade de línguas. Veja, eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram na língua do batismo. Essa língua do batismo, só Deus entende. Nós falamos de mistérios. Ninguém entende. Agora, houve uma manifestação do dom de variedade de línguas. Então, eles começaram a falar em línguas, estavam falando em línguas. E os visitantes de Jerusalém começaram a ouvir eles na língua de origem deles. Então, não é que eles estavam falando latim, árabe, aramaico, hebraico, grego. Não, não é isso. Eles falavam em línguas. O Espírito Santo pegava, então, esta linguagem, que é uma linguagem de interpretação, que é uma linguagem que o Espírito Santo usa para transmitir aos estrangeiros. Então, eles falavam em línguas, mas os estrangeiros ouviam eles falando na língua de origem deles. Então, se tinha alguém ali de Roma, ouvia um apóstolo ali, ou dois, três, não sei, falando, e eles ouviam em latim, entendiam tudo. Ah, tinha árabe ali? Tinha. Então, eles ouviam em árabe. Não quer dizer que a pessoa estava falando em árabe, não quer dizer que o apóstolo estava falando lá em latim, não. Não, eles falavam em línguas, esse tipo de linguagem que está no dom de variedade de línguas. E eles ouviam, então, na língua deles. Quantas pessoas naquele dia se converteram? Pedro pregou e quase 3.000 pessoas aceitaram. Então agora estavam 3.120 aproximadamente. Daí uns dias foram orar no templo, Pedro e João, que estava lá aleijado na porta. Pedro e João oraram por ele, e ele levantou, andou. Milagre aconteceu. Todos se juntaram para ver o que estava acontecendo. Aquele homem pulava, gritava, alegre, feliz. Corria lá para dentro, voltava. Então, imagina, uma barulheira, né? Atraiu a multidão. Pedro e João pregaram para a multidão. 5.000 almas se converteram. Olha aí, rapidinho a igreja. 5.000 mais 3.000, 8.000 com mais 120, 8.120. Se nós considerarmos agora aquela ida ali, né, de Filipe para Samaria, Pedro lá, curando Enéas, ressuscitando Dorcas, Paulo ali, depois o apóstolo Paulo, aqueles milagres tremendos, né? Ali o Estevão. Então, pelo menos, tinha ali 10.000 pessoas rapidamente ali. Paulo é mais para frente, mas eles que estavam ali em Jerusalém, rapidinho, tinham 10.000 pessoas. Por quê? Pregavam o evangelho legítimo. Que evangelho? O evangelho de Jesus Cristo. Foi Jesus que ensinou. Ensinar, pregar e curar todos. Isso é ser imitador de Jesus. A igreja não é mais. Então veja que uma igreja grande, igreja com 10.000 pessoas, não é igreja pequena, é igreja grande. Mas tinham 12 apóstolos para cuidar dessa igreja. Aí hoje nós queremos ter uma igreja grande com um pastor. Faltam os outros ministérios para cuidar dessa igreja. E nós não precisamos ter um pastor só para cuidar de uma igreja grande. Se uma igreja tem aí 500 pessoas, tem 1.000 pessoas, um pastor só não dá conta de jeito nenhum. E ainda nas congregações pequenas, queremos colocar pastor para trabalhar, para se sustentar. Nós damos lá uma gorjetinha para ele, uma ajudinha de gasolina,
né? E queremos que ele cuide de uma congregação de 100 pessoas, de 50, de 150, de 200, trabalhando secularmente. Ele não dá conta, não adianta, ele não vai visitar ninguém, não vai aconselhar ninguém, não vai fazer o trabalho que tem que fazer, não vai ter tempo de se preparar para pregar, não vai jejuar como deveria, não vai orar como deveria. É um absurdo, o dinheiro da igreja está indo só para liderança, enriquecer. É absurdo um líder de congregação ter que trabalhar para se sustentar. Isso é um absurdo. Temos que mudar isso. Isso é um sistema comunista de governar a igreja. Isso não existe. Isso é um absurdo. Subtópico 2. Os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava, Atos 6:7. E com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. Somente através do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, e isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então, o desafio do crescimento. Quando a igreja cresce, né, tem muitos membros, vão te multiplicando os membros. Então, veja só, a liderança tem que aprender a dividir a tarefa, a dividir a liderança. Parar de ficar retendo o dinheiro. Então, divide esse dinheiro com outros para que eles também possam organizar o trabalho. Para que eles também possam, alegremente, felizes também, sendo bem sustentados também, terem tempo para o rebanho. Então, precisa delegar funções, precisa dividir responsabilidades. Então, veja que já havia uma multidão dos que criam. A igreja se multiplicava, porque era uma igreja realmente imitadora de Jesus Cristo, que poderia manter essa igreja unida, evangelizando, ganhando muitas almas, felizes, alegres. Sempre o quê? O amor. O segredo, o amor de Deus. O amor de Deus é o segredo para que as pessoas vejam a igreja funcionando e tenham desejo, sejam atraídas para fazerem parte da igreja, quando existe amor entre os cristãos. Então nós vemos claramente aí, tanto através de Paulo, através de Pedro, né, através de João, sempre existe a exortação ao amor, que é o vínculo da perfeição. Lembrando sempre que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Temos que deixar fluir esse amor para abençoar os outros. A divisão de igrejas, né, é normal. O reino de Deus cresce assim. Se as pessoas estão numa denominação, e essa denominação é dominada por uma pessoa, às vezes duas, três, que não deixam a igreja crescer, que pegam todo o dinheiro, tem todo o dinheiro da igreja, então o que vai acontecer? Evidentemente, Deus vai acordar outras pessoas que são líderes também, que querem crescer e não deixam essas pessoas crescerem. Então Deus vai fazer o quê? Vai fazer com que haja divisão, evidentemente. A igreja de Jerusalém não começou em Jerusalém, mas Jerusalém, como centro de evangelização, de missões, teve uma concorrência. Começou já uma concorrência. Onde? Em Antioquia. Lá era Barnabé e Paulo. E ali passou a ser o centro de evangelismo. Olha só, antes era só Jerusalém, que evangelizava todos os povos. E queria evangelizar só judeu. Deus fez o quê? Colocou Antioquia como centro de evangelismo aos gentios. Aí Barnabé, Paulo, né, foram os líderes, tinha outros líderes também. E Paulo e Barnabé acabaram sendo enviados, e os outros líderes ficaram. Mas já havia dois centros de evangelismo, de missões. Havia duas lideranças diferentes. É assim mesmo que acontece, e está certo. É coisa de Deus, não vai pensar que não é coisa de Deus.
Subtópico 3, a vida interior. A expressão era um coração e a alma, Atos 4,32, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, Atos 1,8. Para a tarefa do evangelismo, Atos 4:31, 33, 8, 6 e 7, mantendo os crentes unidos internamente. Então era um coração e a alma do povo, né? Todos unidos, todos evangelizando, ganhando almas, a presença de Deus, o poder de Deus operando todo o tempo. Então a igreja pregava tanto em Jerusalém, né, quanto na Judéia, quanto em Samaria. Veja lá a obra maravilhosa, né, que Filipe realizou lá em Samaria, todos se convertendo. E a Bíblia diz, por que se convertiam? Por que estavam todos alegres? Porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Olha só, aí lá diz, cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam, endemoniados eram libertos, copiando Jesus Cristo do mesmo jeito que em Jerusalém. Então a igreja estava sempre unida, fazendo, realizando a obra de Deus, sempre ajudando os necessitados, não deixando faltar nada para ninguém. E apoiando, então, aqueles que iam passando a ser líderes, pessoas chamadas por Jesus Cristo e colocadas na igreja. Todos tinham uma oportunidade. Imagine, Filipe, olha, um diácono, se tornou um evangelista. Se ele ficasse em Jerusalém, provavelmente ficaria como diácono o resto da vida, porque ali tinha 12 apóstolos, né? Se o Barnabé continuasse em Jerusalém, muito provavelmente ficaria apenas como um diácono, por exemplo, mas se tornou um apóstolo. Então, a igreja unida em amor, é uma igreja que entende a obra de Deus, que não olha só para aquele local, mas está olhando a obra de Deus em geral, o mundo inteiro. Tópico 2, o amor como manifestação da graça. Subtópico 1, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, Atos 4,33. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Mateus 6,15, 18 e 35. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Muito importante entendermos o seguinte, olha, graça de Deus é Jesus Cristo e a obra salvífica que Ele realizou por nós. Olha aí, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Qual a graça de Deus que se manifestou? Jesus Cristo veio, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, juízo de Deus, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Isso aí é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não vem de nós, vem de Deus. É Deus que enviou o seu Filho. Então a graça de Deus é isso aí. A palavra graça, na simplicidade da tradução, significa favor imerecido. Mas a graça é uma pessoa, Jesus Cristo, e a obra que Ele realizou. Agora, quando a Bíblia fala que a graça de Deus abundante entre eles, quer dizer que Jesus estava entre eles, realizando milagres, prodígios, maravilhas, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando. Jesus mesmo, com a presença dele ali. Agora, uma igreja que tem Jesus presente desse jeito, está o quê? Unida, feliz, está evangelizando, está orando, aprende a palavra de Deus, unidos. Não há pobres necessitados no meio. Tudo funciona bem quando Jesus Cristo está presente. Os dons do Espírito Santo se manifestam quando há liberdade para o Espírito Santo operar. O problema da igreja hoje é esse.
A igreja canta 1h15, aí uma mensagem, né, que às vezes a pessoa vai pregar para mostrar uma sabedoria humana, que ele sabe pregar, que estudou, né, uma mensagem bonita e tal, procura mais emocionar as pessoas e tal. Tem a parte dos avisos, tem a parte que se fala um monte de coisa que não tem nada a ver também, né? Então, o culto acabou. E Jesus não tem oportunidade. Como os dons do Espírito Santo vão manifestar numa igreja que não dá oportunidade para Jesus Cristo, que não dá oportunidade para o Espírito Santo agir? O que Paulo diz? Quando vos reunis, olha, tem salmos, olha aí entra música, tem doutrina, olha aí, pregação das doutrinas bíblicas, né? Ensino, pregação da doutrina. Aí tem o que? Revelações. Essas revelações são sobrenaturais, dons do Espírito Santo em operação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Aí existe o que? Aí Paulo continua e diz, olha, tem línguas, tem interpretação de línguas, que são, né, mais as profecias, equivale a uma profecia, a língua mais interpretação. Mas existem outras manifestações, curas, né, batismo com o Espírito Santo, libertação, tudo isso num culto. O problema é que nós não damos tempo para Deus nos cultos. Nós falamos que estamos fazendo um culto a Deus, mas como Deus vai corresponder, como Deus vai responder esse culto, se nós não damos oportunidade para Deus? Nós não podemos substituir Deus pela música. Aí você vai na igreja, não é grande não, igreja de 200, 300 pessoas. Tem uma banda, aí tem um conjunto, aí tem as irmãs vão cantar, os irmãos vão cantar, as crianças vão cantar, os adolescentes vão cantar, os jovens vão cantar, os senhores vão cantar. Pelo amor de Deus, irmão, coordene esse trabalho. Esse domingo, ó, vai cantar grupo tal, 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 pronto. Se vai chamar um cantor de fora, então os irmãos vão entender que a oportunidade para aquele que vai cantar, não pode todos os grupos, todos os irmãos cantar e depois a pessoa convidada ainda. Não existe isso, irmão. Tem que haver uma coordenação, tem que haver uma inteligência aí de alguém, uma liderança para coordenar esse trabalho. Subtópico 2, a graça com o favor imerecido. Ainda o outro aspecto da graça de Deus revelado nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Atos 4,33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. É uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 4,9. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como a resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15,10. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Então vamos entender, olha, todos os crentes eram batizados com o Espírito Santo. Todos eram cheios do Espírito Santo. Veja bem. Então, vários irmãos, não era só os apóstolos, vários irmãos eram usados em dons do Espírito Santo. Estamos dando exemplo, por exemplo, Estevão. Olha lá, pregava, cheio do Espírito Santo, aconteciam sinais, prodígios e maravilhas. Olha lá, o Filipe pregava, aconteciam sinais, prodígios e maravilhas. Veja só, não eram apóstolos. Então, vários irmãos eram usados. Olha só, então a graça de Deus era abundante porque Jesus Cristo operava através de todos. Todos estavam evangelizando, todos desejavam ganhar almas. Nós temos ido à igreja, por incrível que pareça, que as pessoas não têm um mínimo de desejo de ganhar almas. É uma coisa assim que a gente fica até assustado. Como é que o diabo conseguiu fazer isso? Tirar totalmente o desejo de ganhar almas das pessoas. É uma coisa impressionante. Como o mundo,
ocupou o espaço de Jesus Cristo nos corações das pessoas. Eles não conseguem entender que estão aqui para ganhar almas. O objetivo deles estarem aqui é ganhar almas. Esse é o primeiro objetivo. Igrejas mais antigas, que não crescem de jeito nenhum, que não se multiplicam. Igrejas onde os dons do Espírito Santo não operam. É uma coisa impressionante isso. Então essa graça abundante, a presença abundante de Jesus Cristo na igreja, salvando, curando, libertando, batizando. São as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo presente. É Jesus operando através do Espírito Santo. Jesus está vivo. Então a igreja precisa desse poder, precisa dessa ação sobrenatural, precisa da presença constante de Jesus Cristo, precisa ser uma igreja alegre, feliz mesmo, uma igreja que está sempre desejando ganhar almas. O que une a igreja não é churrasco, não é passeio, não é nada disso, é evangelismo. Tópico 3. A manifestação do amor na solidariedade cristã. Subtópico 1. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes, geralmente, em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação. Atos 4:34. Sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Então, equidade é colocar todos à mesma distância. Ou seja, todos poderão ser beneficiados. É reconhecer que todos têm direito a aproveitarem, a serem bem tratados, serem amados. Todos podem e devem participar da igreja, dos trabalhos da igreja, das bênçãos da igreja. A igreja de Jerusalém possuía muitas pessoas pobres, necessitadas. E houve ali também, um período de fome, de seca. Tanto é que depois nós vamos ver que o apóstolo Paulo foi até com Barnabé, foram a Jerusalém para ajudarem os necessitados. Então a igreja necessitada, e no início da igreja houve muita necessidade de ajuda. Tanto é que Barnabé vendeu a propriedade para ajudar os necessitados. Então haviam muitos pobres. Agora haviam pessoas ricas, como, por exemplo, Barnabé. Parece que era uma pessoa que tinha uma condição financeira melhor. Tinham poucos que tinham em abundância, tinham muitos que tinham necessidades. Então, aqueles que tinham em abundância ajudavam os que não tinham. Isso é o amor de Deus em ação, em prática na vida cristã. Hoje em dia, irmãos, nós ficamos admirados com a avareza que está presente na igreja. É uma coisa impressionante o que virou a igreja. É impressionante a avareza dos crentes hoje em dia. As pessoas, na hora de dar uma oferta na igreja, ficam escolhendo qual a menor nota, uma moedinha, como se estivesse dando para um cego, um aleijado, ou alguém que não gosta. Não está dando para Deus. Fica escolhendo o pior, quer pedir o melhor para Deus, mas quer dar o pior para Deus. É impressionante a situação, mas isso tudo é falta de Deus na igreja. É falta das pessoas terem uma vida de comunhão com Deus em suas casas, porque na igreja nós deveríamos ir lá para adorar a Deus, mas nós deveríamos ter uma vida de constante união, intimidade com Deus em nossa casa, levantar de madrugada para orar, estudar todo dia, ler a Bíblia todo dia, praticar o jejum, evangelizar. Isso deveria ser constante na vida dos cristãos, mas não é. Subtópico 2, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam
conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Atos 12:12. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Então as pessoas compartilhavam, né? Então deixavam que outras pessoas aproveitassem aquilo que elas tinham. É como o cristianismo, nós devemos compartilhar Jesus com as pessoas. Nós temos, né, comunhão com Jesus, então nós vamos compartilhar Jesus com as outras pessoas. Assim também, no caso dos bens, a pessoa tem bens e vai compartilhar para ajudar aos necessitados. É assim que os cristãos em Jerusalém faziam quando começou a igreja. Agora devemos, né, prestar atenção. Não quer dizer que a pessoa tinha uma casa, ela vendia a sua casa para ajudar os necessitados. Não é isso. Veja bem, cuidado, né? Não é isso que está dizendo. O que nós devemos entender, a pessoa tinha mais de uma casa. Às vezes a pessoa tinha uma propriedade, um lote, uma coisa, né? Então a pessoa vendia quando via a necessidade dos irmãos. Ninguém ficava sem a sua casa para poder ajudar os irmãos. É um absurdo pensar isso, né? Barnabé deu uma propriedade que ele tinha. Não quer dizer que ele deu a casa que morava. Maria, mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, aquele mesmo Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que viajou com Barnabé e Paulo, depois voltou, depois andou com Pedro, né? Escreveu o Evangelho de Marcos. Então a mãe dele tinha uma casa em Jerusalém. No tempo que Pedro estava preso, é na casa dessa Maria, mãe de Marcos, que se reuniu na igreja para orar por Pedro. Então ela cedia a sua casa para fazer então cultos, né? Para orar, intercedendo pelos irmãos. Olha só, isso deve ser normal na vida do crente. Todos os crentes devem ceder sua residência para um trabalho evangelístico, para um trabalho de oração, para um culto a Deus. A igreja precisa voltar a fazer aqueles cultos, né? Nas residências, nas ruas. Esse é o legítimo evangelho, o evangelho que produz realmente. Subtópico 3, um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4:34. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade dos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Então veja, não era só Barnabé. Barnabé foi o primeiro, parece, né? Deu exemplo. Então vários crentes faziam isso. Quem tinha então propriedades, né? Tinham casas sobrando, vendiam para ajudar os necessitados, para que ninguém passasse fome. O que eles faziam com o dinheiro? Depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, levavam para os líderes, e os líderes iam então chamar os líderes de grupos pequenos, né? E ali ia saber a necessidade de cada um. Então, davam aquelas pessoas para ser distribuído para os necessitados, segundo o que necessitavam. Não dava sobrando para ninguém, dava o que precisava. Havia uma consciência de que tudo que possuíam, na verdade, foi Deus que deu, e foi Deus que deu para ajudar aos outros que necessitavam. Então nós devemos entender que nós somos canais de Deus para ajudar os outros, abençoar os outros, em tudo. Então se nós recebemos um dom do Espírito Santo, é para quê? Para compartilhar com os outros, não é para guardar para si, é para ajudar, abençoar as pessoas. Então a vida cristã é uma vida de abençoar os outros. Se Jesus deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos irmãos? É isso que diz a Bíblia.
Então nós vamos ajudar, sempre estarmos abençoando os outros. Somos canais. Recebemos de Deus e passamos à frente, passamos para as pessoas, abençoamos as pessoas. Veja que lá ninguém foi obrigado a contribuir ou ajudar alguém. Não, ninguém foi constrangido a ajudar. Ajudavam porque tinham o amor de Deus no coração, tinham um desejo de ajudar, desejo de abençoar os outros. E quando o crente entende isso, olha, vem de cima, vertical para nós. Mas não é para nós retermos, é para nós passarmos horizontalmente, passarmos para os outros. Então nós somos canais. Veja que nós aproveitamos, porque vem de Deus, passa por nós. Mas nós vamos passar, repassar, né, para as outras pessoas. Vamos abençoar as outras pessoas. Recebemos de Deus para repassarmos. Conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então aí o grande segredo é receber o amor de Deus e esse amor nós colocamos em prática. Nós repassamos esse amor, né, em prática. Então, abençoar os outros, ajudar as necessidades dos outros, compartilhar Jesus Cristo, compartilhar o que recebemos de Deus para abençoar os outros, sermos canais de Deus para abençoar os outros, sermos uma bênção onde quer que estejamos. Então, Lucas, né, que escreveu Atos dos Apóstolos, um médico que andou com Paulo, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que era ali uma multidão dos que criam. E o Espírito Santo dá testemunho dizendo que era um o coração e a alma de todos. Ali era um ambiente onde os dons do Espírito Santo fluíam, onde Jesus estava presente, sempre salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Era sempre a presença maravilhosa de Jesus através do Espírito Santo. Todos se consideravam irmãos, todos se ajudavam uns aos outros, todos eram voluntários na obra de Deus e na ajuda uns aos outros. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, se você deseja abrir o coração para Deus agora, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu naquela cruz em nosso lugar e ressuscitou, você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão se arrependendo agora, estão sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, Senhor, ajuda-os agora, recebe-os por filhos. Aragrada amor e vida benare, alar graço fossei. Existe um lar preparado para você no céu. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão agora. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Saia em nome de Jesus. Toda virose, saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, se inscreva em nosso canal, vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber, então, os slides e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que está aí, 99991520454, e eu envio para você gratuitamente. No início lá do vídeo eu coloquei onde eu vou estar nos próximos dias ministrando, se você deseja estar lá, né? Então, esteja conosco, eu vou estar aí em Pirituba, né, em Jundiaí, Santa Bárbara do Oeste, também em Guarulhos. Então, você veja lá no início do vídeo, endereço direitinho, esteja conosco e leve lá uma pessoa doente, uma pessoa enferma, para Jesus curar. Então, tudo aqui é gratuito, vídeos, slides, estudos, né? Te pedimos apenas que divulgue esse trabalho. Se você deseja nos ajudar, andando aí R$5, R$10, não importa quanto, então envie nessas cotas.
Aí tem uma conta da Caixa Econômica, tem Banco Bradesco e tem Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. Aqui você vê meu Pix, que é meu CPF, 331-957-81620. Eu não sou pastor de igreja e também não cobro nada para pregar nos lugares. Estou desempregado há mais de 8 anos e meio. Então, se você deseja nos ajudar, nos ajude. Feliz, alegre. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.